Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui, amém, queridos? Deus está aqui neste lugar, nesta noite. Irmão, Deus tem coisa boa para você hoje. Deus tem coisa boa para você esta noite. Deus vai te abençoar muito esta noite, em nome de Jesus, viu? Fica ligado, fica esperto, porque você vai receber uma palavra que realmente vai ajudar você a crescer, ajudar você a avançar. E fica esperto, eu quero te convidar, quando vier para a igreja, traga um caderninho, traga uma caneta, anote na tua Bíblia a palavra que está sendo pregada, estude a palavra. Amém, irmãos? Essa noite agora eu peço em nome de Jesus que você preste atenção. É importante você prestar atenção, é importante você ficar ligado, é importante você ficar ouvindo bem, porque essa palavra ela pode te ajudar a vencer na vida. Aqui nós, irmãos, pregamos uma palavra, nós cremos que é uma palavra muito especial. Presta atenção, irmãos. Nós cremos que a palavra que nós pregamos aqui é uma palavra muito especial, uma palavra que ela tem capacidade de mudar a tua vida e de direcionar a tua vida. Nós acreditamos que a palavra que nós pregamos aqui na igreja é uma palavra poderosa. E às vezes nós demonstramos, como ontem tivemos um culto maravilhoso, demonstração do Espírito e do poder. E às vezes nós ensinamos a palavra. Jesus ele é muito claro que é o conhecimento que liberta. É o conhecimento das Escrituras que liberta a gente, que fundamenta a gente. Porque vai chegar a hora que você vai passar situações difíceis na vida. E a única coisa que vai te sustentar no meio daquela situação difícil é o conhecimento que você tem da palavra. E se você não tiver conhecimento da palavra, você vai sofrer a hora que vier o dia mau. Porque às vezes o dia mau vem. Às vezes vem tristeza, às vezes vem depressão, às vezes vem ansiedade, às vezes vem preocupação, às vezes dá vontade de chorar. Às vezes nós achamos que a vida não vai acontecer, às vezes nós achamos que não vai dar certo, às vezes nós ficamos mal, e a única coisa que sustenta a gente é a palavra. Eu quero te convidar, meu irmão, esta noite, a dar um valor para a palavra, a pensar e a refletir, e fazer um cálculo na tua vida e entender que a coisa mais importante que você tem na vida é a palavra de Deus. O que você tem de mais importante, a Bíblia fala que o homem vive por causa da palavra. Nós somos sustentados por causa da palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você precisa deste alimento. Você precisa desse sustento que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E hoje à noite eu quero falar algo que a gente fala muito aqui na igreja, e os novos que vêm talvez não compreendem aquilo que nós falamos aqui. E você precisa começar a compreender aquelas coisas que nós falamos. Nós falamos muito aqui sobre em Cristo. Falamos, olha irmão, você é isto em Cristo. Você é nele. Você é abençoado em Cristo. A Bíblia fala que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. E esta palavra em Cristo, esta palavra nele, fala o que você é. Então, em Cristo, você é abençoado. Em Cristo, você é curado. Em Cristo, você é sarado. Em Cristo, você é uma bênção. Em Cristo, você tem paz. Em Cristo você tem poder. Em Cristo você tem alegria. Em Cristo você tem refrigério. Nele. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje eu quero contar a história da humanidade para você. Eu quero que você hoje à noite aprenda a história da humanidade. Sabe por quê? Porque a história da humanidade diz quem nós somos e diz quem nós éramos. Muitas pessoas vêm para a igreja e não sabem quem é. Você já ouviu as pessoas falarem assim, eu sou um pobre pecador miserável. Pessoas dentro da igreja acreditam que elas são pecadores, que elas são pecadoras.
Muitas pessoas acreditam que ainda tem que fazer, por exemplo, um culto ou uma oração de quebra de maldição hereditária. Ah, tem uma maldição sobre a minha vida. Ah, os meus antepassados pecaram e os pecados dos meus antepassados estão me atingindo. Dentro da igreja é isto. Tem pessoas que elas não sabem quem elas são em Cristo. Pessoas não sabem a posição que elas ocupam no reino celestial. Não sabem a condição que elas têm. E esta noite você precisa sair daqui sabendo quem você é. Sabendo a posição que você ocupa. Sabendo a tua condição diante de Deus. Porque, irmão, você era pecador. Você nasceu pecador. A Bíblia fala que em pecado me concebeu minha mãe. E todas as coisas ruins, presta atenção, irmão, porque eu vou ser muito calmo hoje, vou tentar ser calmo hoje, que eu quero ensinar para vocês hoje. E esta mensagem é muito importante você aprender. Todos nós nascemos pecadores. E o pecado é a razão, por isso que não é bom você cometer pecado, você viver uma vida de pecado. Não é bom, porque o pecado é a razão de todas as coisas ruins que tem na vida. Se tem pobreza, é por causa do pecado. Se tem miséria, é por causa do pecado. Se não tem alegria, se alguma vez você fica triste, é por causa do pecado. Se alguma vez você fica depressivo, fica ansioso, fica preocupado, fica mal, é por causa do pecado. Se tem doença, se alguém na tua família já morreu de doença, meu pai morreu de doença. E a consequência da doença do meu pai foi pecado. Não o pecado dele, mas o pecado de Adão. O pecado foi uma porta que se abriu para a morte. A Bíblia fala que a morte entrou na vida por causa do pecado. O pecado de Adão abriu uma porta para que entrasse a morte. Junto com a morte vieram todas as coisas ruins que tem nesta vida. Então tudo que tem nesta vida e é ruim, é mal, é maldição, gera coisas ruins para nós, vieram por uma porta que se chama pecado. Esta porta abriu, a morte entrou, e pela morte veio doença, veio pobreza, veio miséria, veio maldição, vieram coisas ruins, porque o homem não foi criado por Deus para viver uma vida de miséria, de pobreza, de maldição. Deus não criou o câncer. Câncer é uma consequência, é uma anomalia, dor de cabeça, febre, AIDS, doenças na vida, pobreza. Deus não criou. Jesus, ele não entendia a questão da necessidade. Jesus não sabe o que é falta. Ah, está faltando pão. Está faltando pão? Jesus não entende essa questão de necessidade. Então quando você tem uma necessidade, é uma consequência do pecado. Quando tem uma situação difícil na tua vida, tudo isso é uma consequência do pecado. Quando Deus criou o homem, Ele criou um homem e criou um protótipo de uma vida boa. Colocou o homem dentro de um jardim. E neste jardim do Éden, onde Deus colocou o homem, lá só tinha provisão. Sabe, a terra era uma terra boa, era uma terra que produzia coisas boas, a terra não produzia espinhos, a terra não era maldita, a terra não secava, o orvalho regava a terra, as plantas produziam seus frutos, o homem era altamente inteligente, altamente sábio, altamente capaz, altamente habilidoso. Adão, antes da queda, não tinha doença, não ficava doente, não ficava com gripe, a garganta dele não inflamava, coisas ruins não aconteciam no Éden antes do pecado. Aí quando Adão ele erra o alvo, ele sai da vontade de Deus e peca, ele abre uma porta, e esta porta entra a morte. Morte significa separação, porque Deus é a vida, Deus é vida, e morte é separação de Deus. Então
Adão, no Éden, tinha vida com Deus. E, amado, ter a vida com Deus, se Deus está comigo, tudo que está na minha volta é bom, porque não tem como eu ter Deus, eu andar com Deus e coisas ruins acontecerem, porque Deus é a vida. Onde Deus pisa, onde Deus anda, tem provisão, tem luz, a grama nasce, a terra floresce. Onde tem trevas, ele é a luz chega, ele é a vida deste mundo. Então Adão tinha uma vida maravilhosa com Deus, tinha uma vida linda com Deus, então não tinha coisas ruins ali, não ficava depressivo, não ficava mal, não ficava ansioso, não vinha doença, e o homem era abençoado. Só que o homem acreditou na Eva, a Eva acreditou na serpente, no diabo, e o homem foi enganado pela Eva, ou enganado não, ou sei lá, estava apaixonado. E cuidado os apaixonados, para não serem, não errarem. E aí, irmão, entrou o pecado entrou morte, com a morte entrou coisas ruins. Aí todos os homens, incluindo você e eu, que nasceram depois de Adão, nascemos em pecado. Todos nós nascemos pecadores. E aí, nós não cometemos pecado e nos tornamos pecadores. Nós não éramos pecadores, a nomenclatura do pessoal do mundo, das pessoas do mundo, nós não declaramos que eles são pecadores porque eles pecaram. Eles são pecadores, ou o homem era pecador porque nasceu pecador. Então, ser pecador não é porque você peca. Ser pecador é porque você nasce pecador. Pecar é uma consequência de ser pecador. Amém? Estão entendendo ou não? Então, eu nasci pecador, por isso eu pequei. E porque eu pequei, morri. Nasci pecador, pequei e morri. Todos os homens, eles nasceram pecadores. As criancinhas, elas nascem pecadoras também. Só que enquanto elas não sabem a lei, não têm consciência do bem e do mal. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele teve consciência do bem e do mal, morreu. Então as criancinhas nossas, seus filhos, enquanto elas não tiverem consciência do bem e do mal, está tudo bem. O pecado não opera consequência nenhuma na vida dela. O pecado não gera morte na vida dela. Quando seu filho começar a ter consciência do bem e do mal, você precisa pregar Jesus para ele, para que ele possa nascer de novo, para que ele possa receber a vida. Então, quando você peca, consciência do bem e do mal, você morre, e por causa da morte, coisas ruins começam a acontecer. Estão entendendo ou não? Estão compreendendo a palavra? E aí Adão pecou, eu pequei, morri. Então eu nasci pecador, e agora estou morto. E com a morte que entrou em mim, quando eu nasci, veio maldição, veio tristeza, veio pobreza, veio miséria. As coisas ruins que tem na vida não é consequência do Brasil, dos governos. As coisas ruins que tem na vida é consequência daquele pecado lá, original. Aquele pecado original gerou tudo isto, gerou coisas ruins. Aí Deus falou com Ele mesmo, e com o Espírito Santo, e com Jesus: não é bom que a humanidade continue assim. E logo, quando o homem pecou, Deus criou um plano, chama-se plano da redenção. Amém? E Deus falou: eu vou resolver o problema para o homem. Eu vou resolver e vou fazer com que o homem, este homem, tenha um jeito na vida. Porque além deste pecado de Adão, além do pecado de Adão gerar morte, pobreza, abrir uma brecha, uma porta para as coisas ruins da vida, este pecado de Adão também gerou morte eterna, gerou separação eterna. Então, sofrer aqui na terra, tudo bem, né? Morrer, uma doença aqui na terra, né? Bater na madeira aqui, mas tudo bem, né? Pobreza, miséria, tudo bem. Mas ficar eternamente separado de Deus, aí já não dá. Eternamente no inferno, aí já não dá.
Cuidado, amém, irmão? Aí ficar eternamente no inferno já não vale, porque eternamente é muito, irmão. Eu não sei se você imagina quanto que é eternamente, mas eu creio que eternamente, é muita coisa. Sofrer eternamente. A Bíblia fala que no inferno é um lago de enxofre e fogo. Lá há temor e ranger de dentes. É uma eternidade de sofrimento. Então essa morte, esse pecado de Adão também gerou uma morte eterna, uma separação eterna. E aí Deus, que é bom, Ele falou, não pode ser assim. Eu não vou deixar que o homem morra eternamente. Eu vou dar um jeito de o homem viver. Eu vou dar um jeito de um homem ter vida. Eu vou arrumar um jeito desse homem avançar. Sabe? E Ele criou um plano de redenção. Enquanto esse plano não fosse executado, Ele arrumou um jeito de amenizar as coisas para o homem. Enquanto esse plano não fosse executado por Jesus, o que Ele fez? Ele colocou uma lei. E nesta lei, que foi a lei de Moisés, Ele colocou um substituto para o homem. Quando o homem pecava, antigamente, antes de Jesus, o homem tinha que morrer. A Bíblia fala assim, o salário do pecado é a morte. Então, se você pecar, Ele fala para Adão, a hora que você pecar, morrendo, você vai morrer. Morrendo, morrerás. Então, a alma que pecar, esta alma morrerá. Aí o que Deus fez no Velho Testamento? Ele falou, eu vou arrumar um substituto. Então no Velho Testamento, se você pecasse, se você vivesse na época do Velho Testamento e você pecasse, o que você iria fazer? Você ia procurar um sacerdote. No caso, aqui em Ourinhos, o sacerdote da Igreja Plenitude seria eu. Então eu sou o sacerdote, eu ia vestir umas roupas meio esquisitas. E aí você viria até mim e falaria para mim assim, olha sacerdote Andrei Alexandre, eu pequei, eu falei, o que eu tenho que fazer? Aí eu ia falar para você, seu pecado foi muito grave ou foi mais ou menos? Porque existe pecado grave. A pessoa fala, tem pecadinho, pecadão. Tem pecadinho, tem pecadão sim. Eu já vi na Bíblia isso daí, não tem pecadinho, não tem pecadão não. Tem pecadão sim, irmão. Tem pecado que é feio, né? Tem pecado que é mais grave do que outro pecado. Amém? Um dia eu prego sobre isso. Glória a Deus. Aí, se fosse um pecado tranquilo, você traria lá um passarinho. Se fosse um pecado mais grave, você traria um boi, um touro, sangue de touro, de bode, cordeiro. E aí quando você pecava, para você não ir para o inferno, para não vir maldição contra a tua vida, para você não vir tristeza, para que houvesse dinheiro no teu bolso, no teu banco. Dinheiro naquela época era chuva na terra, era a tua plantação nascer, a tua plantação dar fruto. Hoje nós queremos emprego, salário, essas coisas. Mas naquela época, o pecado, era muito claro que o pecado gerava consequências na hora. Então se a pessoa ou se a nação estava em pecado, não dava fruto à terra, doença. Eles eram cometidos de doenças, tristeza, guerras. Os inimigos venciam eles por causa de que eles estavam numa vida de pecado. Muitas vezes Israel foi colocado em cativeiro por causa que a nação estava vivendo afastada de Deus. A nação estava vivendo em pecado. Por isso não se afaste de Deus. Amém, irmãos? Não se afaste de Deus em nome de Jesus Cristo. E aí se você pecava, o que você fazia? Você iria lá para o sacerdote Andreir e falava, eu pequei. Eu iria analisar o tamanho do teu pecado e iria falar, olha, traga um cordeiro para mim. Você traria o cordeiro, aí você colocaria a tua mão sobre aquele cordeiro e simbolicamente e espiritualmente você transferiria o teu pecado para o cordeiro. Era operado um ritual. E aí esse daqui é o cordeiro e você transferia o teu pecado para o cordeiro. Aí você vinha, depois que os teus pecados fossem transferidos para o cordeiro, você vinha e matava o cordeiro. Aquele sangue daquele cordeiro era a vida daquele cordeiro, porque a Bíblia fala que o sangue é a vida.
E não há perdão de pecado, remissão de pecado, a não ser pelo derramamento de sangue. Então era para você morrer por causa do teu pecado. Era para vir maldição contra a tua vida. Era para vir tristeza contra a tua vida. Era para vir miséria contra a tua vida. Mas Deus, que é um Deus bom, arrumou um jeito, antes de Jesus, de amenizar as coisas para você. Você colocaria a mão sobre o animal, matava o animal derramava o sangue, e aquele animal, ele te substituía. E você estava livre daquele pecado, ou daqueles pecados, por um ano. Todo ano você tinha que fazer repetição desse ritual. Todo ano o sumo sacerdote fazia um ritual para a nação toda. Vamos supor que aqui na igreja pessoas pecaram, mas nem sabiam que tinham pecado, nem sabiam que tinha errado. Aí o Andreir, o sumo sacerdote, fala: puxa vida, pode ser que na igreja tem alguém que está debaixo de maldição. E o que eu vou fazer? Eu vou oferecer um cordeiro pela igreja toda. Aí o sumo sacerdote ia lá, oferecia um sangue de um animal pela igreja, e durante aquele ano, aquela igreja estava abençoada, aquela nação estava abençoada por causa do cordeiro. Isso tudo, irmãos, era um símbolo do plano da redenção. Qual era o plano da redenção? O plano da redenção é que você pecou, e você estava destinado a ir para o inferno e morrer por causa do teu pecado. Aí Deus fala: eu vou mandar alguém morrer no teu lugar. Eu vou mandar alguém assumir a tua culpa. Eu vou mandar alguém assumir a tua condenação. Este alguém que vai assumir a tua culpa e a tua condenação é o meu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus Cristo vem na terra com um objetivo, não um, vários, mas com um principal objetivo. Qual é o principal objetivo da vinda de Jesus? Morrer na cruz pelo teu pecado, para te livrar do pecado. O pecado era uma prisão que te escravizava. Pecado é uma coisa, pecados são os atos pecaminosos. Pecado é uma coisa, pecados é outra coisa. Tá bom? Essas coisas que eu estou falando, irmãos, é bem resumidamente. Se você quer aprender mais, você precisa estudar, vir para a nossa escola. Quando eu dou essas aulas, eu falo bem mais claro na escola dessas coisas. E o pecado era uma prisão, e você estava preso nesta prisão chamada pecado. Aí a Bíblia fala que Jesus Cristo vem operar uma eterna redenção. O que é redenção? Redenção é alguém ir a um mercado de escravo, tirar a pessoa do mercado de escravo e colocar em liberdade. Ir ao mercado de escravo, pagar o preço por aquela pessoa, por aquele escravo. O escravo tinha um valor para o seu possuidor, e você vai até aquele mercado e tira aquela pessoa do mercado de escravo. Então você estava escravizado por causa do pecado. Você estava numa prisão que chamava-se pecado. E o senhor daquela prisão era Satanás. Eram demônios que eram os carcereiros, que te induzia a viver uma vida de pobreza e miséria, e de derrota, e de fraqueza. Aí Jesus, ele vai lá e tira você do mercado de escravo. Ele paga um preço muito alto pela tua vida. Jesus, ele paga um preço muito alto por você. Você não é qualquer coisa. Até agora eu estava ensinando, agora eu vou pregar um pouquinho, tá bom? Você não é qualquer coisa. Você é precioso. Porque você estava lá preso, você era pecador. A Bíblia fala que Deus prova o teu amor por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Nós éramos no passado pecadores, e Deus prova o seu amor por nós, enquanto Ele vai lá e paga um preço pelo teu pecado. O preço foi alto que Ele pagou por você. Você é uma pessoa muito especial para Deus. Deus te ama de uma maneira muito grandiosa. Se você acha que a tua vida não vai dar certo, comece a tirar da tua mente e saiba quem você é em Cristo. Eu comecei falando, pessoas aqui precisam começar a saber quem é em Cristo. Você precisa saber que tem valor. Você tem muito valor para Deus. Jesus não morreu na cruz em vão. Não anule esta graça de Deus.
Não anule o que Jesus Cristo fez por você. Porque Jesus Cristo não tirou você de lá para colocar você no reino de luz e a tua vida continuar do mesmo jeito. Não, Ele tirou você de lá e colocou você numa posição de glória. Por isso que você precisa saber quem você é em Cristo, para que você possa começar a andar nesta terra em autoridade. Amém? Mas eu vou parar por aqui, eu quero continuar ensinando. Amém? Dona Gina está ficando empolgada ali. Então eu vou parar. Preciso continuar ensinando vocês. Aleluia, irmãos. Aí Jesus vai e paga o preço pela tua vida. Você recebe o livramento. E agora os seus pecados foram perdoados. A Bíblia fala que Ele operou uma remissão de pecados. O que é remissão de pecados? Significa que todos os seus pecados foram perdoados. A Bíblia fala que Ele pega os teus pecados e joga para trás dele. Ele joga os teus pecados nas profundezas do mar. Ele diz assim: dos teus pecados eu não me lembro mais. Então, você pecou, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo naquela cruz é aquele cordeiro. Então, quando Jesus está naquela cruz, irmão, aqui é a cruz. Aí é colocado ali naquela cruz, nas costas de Jesus, a tua mentira, o teu erro, o teu vício, a tua prostituição, a tua maldade, todas as coisas ruins que você praticou, que a humanidade praticou, roubo, falta de adoração, falta de amor, falta de perdão, falta de graça, tudo é colocado sobre Ele. E Ele naquela cruz toma para Ele todas as mazelas deste mundo. E aí Ele naquela cruz, Ele pega para Ele todas as coisas ruins que a humanidade praticou. Este era o plano da redenção. A última coisa que Jesus fez naquela cruz foi beber a maldição. A Bíblia fala que Ele pega e bebe vinagre, uvas verdes. No Velho Testamento, vinagre, uvas verdes, uvas amargas eram um símbolo de maldição. E Ele vai e toma a tua maldição. E aí Ele diz: está consumado. Ele diz: está consumado. O plano da redenção está consumado. O problema do homem está resolvido. O problema do homem, o homem tinha um problema. Ele nasceu pecador. E por causa que ele nasceu pecador, coisas ruins são liberadas para acontecer com ele. Adão abre uma porta, por esta porta entra a morte, por esta porta entra Satanás. Uma vez em Lucas 4:6, Satanás fala para Jesus: olha, Jesus, eu te dou toda a autoridade, todo o poder desta terra, porque foi me dado. Adão, põe aqui para mim, ó, o diabo, dar-te-ei, falando para Jesus, toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Satanás, ele não tinha autoridade sobre a terra, mas Adão deu para ele autoridade. Jesus não desmente Satanás, Ele não desmente o diabo. Então, nesta terra, enquanto nós ainda não formos por céu, nesta terra o diabo recebeu uma autoridade de Adão para operar coisas ruins no homem. E esta autoridade foi por causa do pecado de Adão. Então entrou a morte, entrou o diabo e começou a operar coisas ruins na vida de Adão e na vida de todos os descendentes de Adão. Só que a Bíblia fala que iria vir um outro Adão, o último Adão. Este outro Adão, este último Adão é Jesus Cristo, que ele iria mudar a situação. Por isso que Jesus Cristo fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, você nasceu pecador. Estou parafraseando, mas ele diz assim: você nasceu pecador, agora você precisa nascer de novo. Então, assim como eu da minha mãe nasci pecador, e não me tornei pecador porque pequei, mas eu nasci pecador, assim em Jesus, o dia que eu fui numa igreja, numa reunião, e levantei as minhas mãos, me arrependi dos meus pecados, metanoia, mudei minha mente, confessei Jesus e disse: Jesus, eu creio na cruz, eu creio que o Senhor tomou sobre si os meus pecados, eu creio que o Senhor é meu substituto. Quando você, numa reunião, levantou suas mãos e colocou sua mão no cordeiro, lembra lá no Velho Testamento que o pecador colocava a mão sobre o cordeiro?
Na nova aliança você coloca a mão na cruz, no cordeiro, e você fala: eu te aceito, Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim, eu creio que eu me arrependo, eu mudo a minha mente em relação à minha vida passada, eu sei que eu fiz tudo de errado, eu sei que eu nasci pecador, e eu me entrego a minha vida para o Senhor. E aí com estas frases, com esta entrega, a Bíblia fala que você nasce de novo. Então você nasceu pecador. Agora, com esta oração, se alguém não fez esta oração aqui ainda, precisa fazer essa oração hoje. E aí quando você faz esta oração, a Bíblia fala que tudo muda. Ó glória! Tudo muda. Porque agora eu nasci em Cristo. Agora eu não sou mais pecador. Agora eu sou justiça de Deus. Eu era pecador. Agora eu sou justiça. A Bíblia fala que eu era amaldiçoado. Agora eu sou abençoado. Eu era doente. A Bíblia fala que agora eu sou curado. Não, eu não vou ser, eu sou. É isso que a Bíblia diz, que eu sou curado. Sabe, irmãos, como era um direito de Satanás, autoridade significa domínio, poder. Foi-me entregue, eu dou quem a quer. Assim como o diabo tinha autoridade para colocar coisas ruins na tua vida, porque você era pecador, porque o pecado de Adão gerava coisas ruins em você, por direito. Porque diabo tinha autoridade, mas agora ele não tem mais autoridade contra a tua vida, porque você agora não é mais dele. A Bíblia fala que você foi tirado do império das trevas e colocado no reino de Deus, no reino de luz, no reino do amor. Então agora, nós estamos tratando no nosso relacionamento com Deus uma questão de justiça, uma questão de direito, e a igreja não sabe disso. Pessoas que não são mais pecadoras, pessoas que são justiça de Deus, pessoas que são nova criatura, ainda estão vivendo no mesmo jeito e no mesmo mundo que vivia antes. No mundo, num estado, numa condição de pecador. A Bíblia diz: enquanto o herdeiro é criança, é menor, ele nem nada é diferente de um escravo. Mesmo você sendo filho, se você não souber quem você é em Cristo, se você não sabe a posição que você ocupa no reino de Deus e nesta terra, você nunca vai conseguir viver na qualidade de filho de Deus. A herança já foi liberada. Não vai ser, já foi. A herança já foi liberada. Então nós estamos tratando aqui de uma questão de direito. Assim como o diabo tinha direito de colocar doença na tua vida, agora ele não tem mais. Não tem mais. Pobreza e miséria são filhas de Satanás, e por direito ele tem direito a colocar num pecador, mas num filho de Deus não tem direito. A Bíblia fala que o efeito da justiça é paz. O efeito da justiça é morar em lugares bons, tranquilos. O efeito da justiça é alegria. O efeito da justiça é vitória. Então, se aquele que não conheceu o pecado, a Bíblia diz, ele não conheceu. Conhecer no Velho Testamento significa relacionamento. Quando Adão tem um relacionamento com Eva, conheceu. Maria não tinha conhecido José ainda, não tinha tido um relacionamento, intimidade. Aquele que não conheceu o pecado, ele não teve nada a ver com o pecado, ele não se prostituiu com o pecado. A Bíblia fala que Deus o fez pecado por você, para que nele você se tornasse justiça de Deus. E isto é sério, isto é importante. E a igreja precisa saber que é justiça de Deus em Cristo Jesus, para viver como justiça. Então agora diabo não tem mais direito,
autoridade para colocar coisas ruins na minha vida, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não sou amaldiçoado, maldição não pode chegar na minha casa, não pode, eu não aceito, eu não recebo. Aí pastor, tudo bem, legal isto, mas como faz então para eu viver nesta realidade? Tem que crescer espiritualmente, porque a Bíblia fala que eu tomo posse da minha herança pela fé. Então algumas coisas você precisa saber. Primeira coisa, conhecimento. Você sabia que se você tiver um direito nesta terra, você tem que ir atrás dos seus direitos? Fala para o irmão que está ao seu lado enquanto eu bebo água. Corra atrás dos seus direitos. Aleluia. Fala outra vez, reivindique os seus direitos. Você sabia, irmão, que se a Casas Bahia, você comprar uma geladeira na Casas Bahia e pagar à vista, e deixar o dinheiro lá, pegar a nota, e for para tua casa, e a Casas Bahia falar que vai entregar para você aquela geladeira, e não entregar a geladeira para você, você sabia que você tem o direito de ir lá na Casas Bahia e... Ei! Você sabia que você tem o direito ou não? Você vai lá na Aires Decorações, compra lá e não entrega o negócio lá para você. Ei, Nielce! Você sabia que você tem o direito? Você sabia que você tem o direito de correr atrás dos seus direitos? Sabia que se você tiver direito ao imposto e a um desconto no imposto de IPTU esse ano, você sabia que se você tiver direito a um desconto bem grande, o prefeito, como que ele chama, nosso prefeito? Lucas, sabia que ele vai na sua casa lá, bater na tua porta e falar: Andreir, você tem um direito a um desconto muito grande, eu vim aqui falar para você de hoje. Você sabia que ele vai lá na tua casa? É, né? Você sabia que se você não correr atrás do teu desconto, ele não vai te dar? O juiz, ele precisa ser provocado, ele precisa ser acessado. Você precisa, se você tem algum direito na justiça, você tem que ir atrás do seu direito. Tem que entrar com uma petição, com uma ação. Ei, isso daqui é meu direito. Essa geladeira aqui é minha, eu paguei. Se você não correr atrás dos seus direitos, se você não reivindicar os seus direitos, ninguém, a fé tem para ti mesmo diante de Deus. A fé é individual. Se você não correr atrás dos seus direitos, ninguém vai correr por você. E Deus resolveu falar para a igreja: igreja, pela fé você toma posse da herança. Já é seu. Ele falou: está consumado. Eu já conquistei a herança por você. Eu já conquistei a bênção. A Bíblia fala que Deus me abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Por isso, em Cristo, eu tenho direito de tomar posse daquilo que é meu. E pela fé eu acesso a herança. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que reivindicar, conhecer os meus direitos em primeiro lugar. Porque tem muita gente dentro da igreja que não sabe dos direitos que tem, não conhece as escrituras, não conhece a palavra. Precisa conhecer quem é em Cristo, os direitos que tem em Cristo. Maldição não pode tocar a tua vida. Não pode. Coisas ruins não podem acontecer. E se o diabo ainda quer se levantar com autoridade, você tem que enfrentar Satanás. Uma das coisas que você tem que aprender, vir para a escola, é aprender usar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Bíblia fala: eu vou para o céu, mas eu vou deixar o meu nome para você. E por meio do meu nome, você vai pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Em nome de Jesus, sai daqui. Sai da minha casa, diabo. Sai do meu carro. Sai da minha família. Sai dos meus negócios. Em nome de Jesus, você não tem direito. Irmão, nós não ficamos mendigando e pedindo coisas para Deus.
Nós pedimos coisas para Deus que a gente não sabe se está escrito na Bíblia, ou se é ou não da vontade de Deus. Mas tem coisas que Deus já determinou. Ai, Deus me cura. Ai, Deus me cura. Ai, Senhor, me cura. Deus já te curou. É teu direito andar curado. Manda Satanás tirar as patas do teu corpo físico. Porque a doença é uma filha dele. Então a igreja precisa saber quem é. Sou curado, sou sarado, sou abençoado. É direito. Então nós, nessa nova aliança, como na velha aliança, as pessoas andavam de mal com a vida, por causa de um pecado que abriu uma porta e gerou morte, gerou coisas ruins. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Assim como o pecado reinou pela morte, assim a graça reina por causa da justiça e gera vida eterna. Oh, glória a Deus. A graça reina por causa da justiça e gera vida eterna. Gera vida eterna, gera vida boa, gera refrigério. A tua vida é para ser uma vida de paz, de alegria, de refrigério, de vitória. É direito teu. É o teu direito. A igreja precisa levantar a cabeça, parar de ser criança, andar como criança, porque enquanto o herdeiro é menor, em nada ele é diferente do escravo. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo da morte, eu agora sou filho de Deus, então eu vou andar na qualidade de Deus. Eu sou apto e idôneo para usufruir da herança. A herança é minha, não vai ser conquistada. O meu pai já morreu. Quem tinha que morrer para eu receber a herança já morreu. Jesus já morreu. A herança já é sua. Vai lá e toma posse, irmão. Vai lá e reivindica o que é teu. Cava nas escrituras os teus direitos. Procure nas escrituras o que é teu. E pela fé no nome de Jesus Cristo, use do nome de Jesus e comece a viver nesta qualidade. Levante a tua cabeça e comece a andar como você é. Eu sei quem eu sou em Cristo. Nele eu tenho a redenção, nele eu tenho a remissão dos pecados, nele eu sou abençoado, nele todo o poder que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre mim. Nele o diabo não tem condições, direito de tocar na minha vida, de tocar na minha casa. Ei! Comece, irmãos, a andar numa posição diferente. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por você, para que você fosse justiça. Eu sou justiça de Deus. Sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe, irmão. Quero ler alguns versículos para você. A Bíblia fala assim: que Deus te abençoou em Efésios 1:3, com toda sorte de bênção. Então, você é abençoado, você não é amaldiçoado. Contrário de bênção é maldição, você é abençoado. Então, só feche teus olhos um minuto e só faça uma reflexão. E começa a pensar nessa semana, o que é bênção para mim esta semana? Então começa a pensar. Os vendedores, vou vender muito. Os que tem loja, minha loja vai entrar muita gente. Os que tem negócio, vai dar certo. Você tem que resolver problema. O que é bênção? Saúde é bênção, paz é bênção, casamento é bênção. Começa a pensar. A Bíblia fala que você é, e o diabo não pode mexer com isto. Em Cristo. Toma posse. Toma posse agora aí. Feche teus olhos e toma posse aí agora. Toma posse aí agora. Toma posse aí agora. Em nome de Jesus, toma posse aí agora. Em nome de Jesus. Se tem uma área na tua vida que Satanás está se levantando, use do nome poderoso de Jesus. Se você não está conseguindo viver nesta realidade, usa do nome poderoso de Jesus e diga: em nome de Jesus, vai ser assim, assim e assim. Em nome de Jesus. Nele, a Bíblia fala, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Você é santo e irrepreensível perante Ele em amor. Ele te predestinou para filho, Ele te operou redenção. A Bíblia fala que Ele deu em Cristo para você riquezas. A Bíblia fala, irmão, irmão, você é rico. Rico. Riqueza de dinheiro. A Bíblia fala que Jesus era rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza você se tornasse rico. Uma condição
financeira, de provisão, não é mendigar, é direito teu. Para de viver na pobreza. E a miséria que talvez você esteja vivendo, a falta que talvez você esteja vivendo, é uma obra de Satanás. É uma ação que não vem de Deus. E você precisa começar a operar pela fé. Pela fé você toma posse. A Bíblia fala, irmãos, em Romanos 5,17, que pela ofensa de um, e por meio de um, reinou a morte. Põe aqui para mim, Romanos 5,17. Presta atenção. Presta atenção. Pela ofensa de um, pelo pecado de um, e por meio de um, reinou a morte. A morte foi aquela porta que entrou coisas ruins. Pecado e morte foi aquela porta que entrou coisas ruins. Então reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só. Esta palavra recebe, tenho falado aqui, significa no grego lambano. Lambano significa ir atrás e pegar o que é teu. Pega um livro, pega um dicionário de Strong, da língua grega, pega o teu celular, entra no Google, escreve lá, lambano no grego significa ir e pegar atrás e tomar posse daquilo que é seu. A Bíblia fala então, os que recebem a abundância de graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Então vai reinar em vida quem vai correr atrás, pela fé, daquilo que é dele. Fica esperando cair do céu. Não vai cair o maná do céu na tua casa. Você vai exercer na tua casa a fé. Vai levantar a tua voz em nome de Jesus. Vai falar para Deus, vai falar para o mundo, vai falar para o diabo, vai falar para quem for, para os vizinhos. Isso é meu. Tomo posse do que é meu. Diabo, você não vai fazer graça aqui na minha casa, na minha vida, nas minhas coisas, nos meus negócios. Chegou o tempo da igreja, irmãos, andar nesta realidade. Tenho visto vidas e pessoas vivendo assim. Tenho visto vidas, pessoas andando nesta consciência e prosperando, irmão. Tenho visto pessoas mudarem o patamar de vida, o nível de vida, a qualidade de vida, porque resolveram crer nesta mensagem. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que eu sou abençoado. Eu sei o que Ele fez por mim na cruz. Eu sei que o diabo não tem o direito de tocar mais na minha vida. Oh, aleluia. A partir do momento, irmão, que eu comecei a crer nesta mensagem, oh, glória a Deus, a minha vida melhorou. Oh, glória, está melhorando. E eu estou crescendo de fé em fé, de glória em glória. As coisas estão acontecendo. E você precisa começar a viver nesta realidade, nesta posição. Eu sei quem eu sou. Quem você é? Quem eu sou? Em Cristo Jesus. Aleluia, irmão. Então assim como o pecado reinou e gerou morte, agora a graça, ela reina por causa da justiça e vai gerar coisa boa. Então a previsão é de sol. A previsão é de praia. A previsão é água fresca, né? Sombra. A previsão é de vitória. A previsão é de bons resultados. A previsão é de saúde. Saúde. A previsão é de inteligência, sabedoria. A previsão é de sucesso. A previsão é de graça. A previsão é de avanço. A previsão é de aceleração. A previsão é isto que Deus tem para você. Jesus, irmão, o plano da redenção. O homem tinha errado no Éden. Aí Adão errou, abriu uma porta. E Jesus falou, não vou deixar que as coisas sejam assim, não. Eu vou lá naquela cruz e vou morrer por eles. E eu vou resolver. E agora a partir daquela cruz, aqueles que crerem na minha cruz terão vida eterna. Aqueles que crerem na minha cruz terão vida. Eu vim para dar vida. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim dar vida. E uma vida com abundância para a igreja. Eu vim mudar a história. Vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, porque eu vim trazer alívio para vocês. Eu vim. Creia nisto. Creia que Ele veio dar vida e vida com abundância. Creio que Ele veio te levantar. Então a previsão é de uma vida melhor. A previsão é de uma semana abençoada, de uma semana com vitória. Pastor, não está acontecendo. É o diabo. Coisas ruins que acontecem em nossa vida vem do diabo. Ele não entendeu que ele perdeu. Ele não entendeu que ele é um derrotado. Mas você é mais do que vencedor. Mostra para ele, pela fé e usando o nome de Jesus, que ele é um derrotado. Mostra para ele, porque às vezes coisas ruins acontecem. Estou perdendo. Não está perdendo, não. É o inimigo, que ele é mentiroso e está querendo tirar a tua vitória.
está querendo te enganar. A arma do diabo hoje contra os crentes nessa terra é mentira. Doença é uma mentira, dor é uma mentira, pobreza é uma mentira. Essas coisas são mentiras, não acredite nelas. Não acredite, não acredite, acredite na palavra. Creia na palavra, creia no que diz as Escrituras, creia em quem você é, quem eu sou, quem eu sou em Cristo. Por isso você precisa vir para a nossa escola e aprender quem é em Cristo. Precisa aprender quem é em Cristo, quem eu sou em Cristo. Quem eu sou em Cristo, quem eu sou, o que Ele fez por mim, que condição que eu exerço. Você é filho, irmão, você é filho, você é agora da família. A Bíblia fala que você não era, agora você é da família. Irmão, glória.